Nós aprendemos nas últimas aulas, fizemos uma introdução a funções, depois aprendemos a operação de derivada. A operação de derivada é uma operação importante porque ela de alguma maneira mostra como que uma função ela cresce num determinado ponto ou decresce, dependendo do sinal dessa derivada. E as funções, obviamente, são extremamente importantes porque elas representam grandezas físicas. Então, nós vamos ter que aprender a manipular, de alguma maneira, trabalhar com as funções para poder obter as informações que a gente quer de um sistema físico. Muito bem. Então, nós aprendemos tudo isso. Hoje, nós vamos aprender um conceito diferente, que é o conceito de integral. Claro que nós vamos fazer isso. O conceito é tão importante para ciências que você tem um curso inteiro, né, no primeiro ano de universidade. Mas nós vamos fazer uma introdução bem breve para permitir que você entenda o que é, de tal maneira que em algumas situações, quando a gente começar a usar e você ainda não aprendeu em cálculo, você não está totalmente por fora do que está acontecendo. Muito bem. Nós aprendemos que, dado uma função, tá certo? Então, se a gente tiver uma função, nós tivermos uma função aqui, nós aprendemos, então isso aqui é a função f de x versus x. Nós aprendemos que, dado um ponto aqui, nós podemos determinar a derivada. E a derivada é a tangente desse ângulo ou a tangente da inclinação. A questão agora é o seguinte: se a gente pode, conhecendo a derivada, então nós vamos dizer que conhecemos a derivada em cada ponto, se nós somos capazes de recuperar a função. Porque às vezes, em determinadas situações, eu acabo dando a derivada, eu acabo dando a taxa com que a função varia. Tá certo? E quero saber qual é a função nesse caso. Então, a gente pode dizer que a integral ela é como uma operação inversa da derivada. Enquanto a derivada me dá a taxa de crescimento, a integral vai dar a função como um todo. E nós temos que aprender a, de alguma forma, ir de um lado para o outro. Tá certo? Para vir da função para a derivada, nós aprendemos que isso aqui é a derivação. Agora nós vamos aprender que para ir da derivada para a função é a chamada integração. E eu vou explicar para vocês, de forma breve, como é que isso acontece. Vamos imaginar que eu estou aqui, ó. Então eu estou nesse ponto, eu conheço a função nesse ponto, então eu conheço esse f de x0 e quero determinar o próximo ponto da função. Ó, se eu sei a derivada, eu sei se ela está crescendo ou decrescendo. Então já é um indicativo para saber que o próximo ponto, vamos dizer aqui, que está a uma certa distância ΔX do ponto inicial, tá certo? Eu posso, de alguma maneira, já saber que está acima. Se eu pegar o valor da função, eu quero saber o valor da função no ponto x. Se eu souber o valor da função no ponto x0, num ponto, e se eu souber a derivada dela, veja, o que a derivada faz? Eu vou pegar esse triângulo aqui formado aqui e vou reproduzir aqui. Então aqui nós temos algo assim, né? Aqui é o ponto x0, aqui é o ponto x, e aqui é a derivada, a tangente desse ângulo é a derivada. Então, se eu multiplicar a tangente do ângulo, lembre-se que a tangente de alfa, ela é o quanto a função cresceu, que é o cateto oposto, dividido por quanto
a coordenada cresceu, que é o cateto adjacente. Portanto, se eu multiplicar a tangente pelo ΔX, eu tenho o quanto a função cresceu. E a função no próximo ponto, ela é o que ela era aqui, mais o quanto ela cresceu. Então aqui, se eu pegar a derivada da função e multiplicar por ΔX, no ponto 0, no ponto x0, eu tenho a função. Tá certo? Então, aí eu venho para esse ponto. Nesse ponto, eu tenho de novo a outra derivada. Então agora eu vou para o próximo ponto. Vamos chamar esse aqui de x1. O f de x2 vai ser igual ao f de x1 mais df de x no ponto. Obviamente no ponto x1 agora, vezes ΔX. Essa derivada aqui, ela depende do ponto que você está. Porque a derivada de uma função também é outra função, não é verdade? Então, somando, você percebe que para eu obter a função, eu vou ter que somar as derivadas em cada ponto. Se eu quiser saber a função em qualquer ponto, conhecendo o valor da função num ponto inicial, basta, né, se você pegar aqui no lugar do f1, eu vou colocar isso aqui, e depois vou fazendo sucessivamente, um fx3 vai ser igual a um fx2 mais df dx. Aqui normalmente a gente põe uma barra assim para dizer que isso aqui é no ponto x0, isso aqui é no ponto x1, isso aqui é no ponto x2. Então eu vou obtendo, eu vou construindo a função. Tá certo? Então eu saio desse ponto, multiplico ΔX pela derivada, chego num ponto aqui em cima. Ah, professor, mas a reta só é tangente nesse ponto. Eu sei, mas quando o dx vai a zero, o próximo ponto é tão perto do primeiro que praticamente é uma reta. A função não consegue variar tão abruptamente de tal maneira que não seja ali, que não possa ser aproximada por uma reta. Então, você vê que dessa explicação que eu dei para vocês, a função f de x, num ponto x qualquer, nada mais é do que a soma da derivada da função numa sequência de pontos, soma sobre todos os x's, ΔX. Mais o valor da função que eu comecei, mais uma constante, que é o valor da função que eu comecei. Normalmente, o que nós podemos escrever aqui, que é isso que você ouviu aqui da sequência que eu criei. Então, o que nós podemos fazer é dizer que f de x menos f de x0 é a soma de todos os x's, desde o x igual a zero até um x qualquer, tá certo? Então é essa soma que vai desde o xi igual ao x0, que é o ponto inicial, até o ponto x qualquer, da derivada da função, tá certo? Em cada ponto xi, vezes o delta de x. Quando o delta vai a zero, que é onde eu quero, essa soma não é mais uma soma de elementos discretos, é uma soma de muitos elementos. Portanto, esse sinal ele é substituído por uma soma de elementos infinitesimais. Então a gente escreve que f de x menos f de x0 é igual a um símbolo que é quase uma soma, mas não é, que é chamado integral, do ponto x0 ao ponto x de df dx. E como eu estou fazendo delta de x indo a zero, ele vira um elemento diferencial, ele vira um elemento dx. Tá certo? Se você imaginar que isso aqui é cancelando os dx, os matemáticos não gostam disso, você vê que a função num ponto, ela é obtida, o valor dela num ponto é obtida somando todos os incrementos até chegar no ponto desejado. Então fica uma soma de df, que são pequenas porções
infinitesimais. Esse é o conceito de integral, tá certo? Então, como você pode ver, a integral, ela recupera a função cuja derivada eu conheço. Tá? E a gente usa muito isso nos trabalhos de mecânica, porque normalmente eu posso conhecer a função, mas em muitos casos eu conheço a taxa de variação. Imagine que você está dentro de um carro e está olhando, andando em linha reta e está olhando o velocímetro. Aí eu pergunto para você, qual o caminho que você andou? Bom, você só viu a velocidade. A velocidade é a taxa com que a distância está variando, certo? É quanto de comprimento por unidade de tempo você está ganhando. Se você somar tudo aquilo, multiplicar por um ΔT, então x aqui seria o tempo, você acaba tendo a distância total percorrida. Então nem sempre eu conheço a função, às vezes eu conheço a sua taxa de variação, tá certo? E a soma dessas taxas, da maneira que a gente construiu, permite recuperar a função. Então a integral, ela reobtém a função, tá certo? Ela reobtém como é o valor da função em cada ponto. E é algo extremamente importante para a gente usar. Normalmente, eu não preciso falar para você que a integral vai dar, a integral de uma derivada vai dar a função original. Normalmente eu chego aqui e defino para vocês que a integral de um g de x, uma outra função, porque a derivada é uma função, ela, né, a operação de integração consiste em achar qual é a função cuja derivada deu isso aqui, tá certo? E nós vamos fazer vários exemplos para que você entenda. E depois eu vou fazer aqui uma interpretação geométrica para você entender o que é a integral de uma função. Então, normalmente, essa é a melhor maneira de definir a integral. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo. Vamos pegar um exemplo. E vamos dizer que a função g de x, ela é igual a um x elevado a um número n. A pergunta é, quem que é a integral de g de x? Dx. Normalmente eu defino da onde até onde eu vou, é por isso que aparecem essas constantes. Quando eu não defino, então esse cara é indefinido, ele fica como uma constante aí na nossa brincadeira. Eu sei que parece confuso que eu botei g de x aqui e x aqui, mas isso é o que a gente gosta de fazer todo o tempo, é abusar. A rigor deveria colocar um x' aqui, que é a variável de integração que chama, e o x deixar como limite. Esses números são chamados limites da integração. Tá certo? Então, quem que é essa integral? Bom, eu acabei de falar para vocês, basta você saber que função a derivada dá isso. Tá certo? Então, imagine, f de x igual a 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 mais uma constante. Se você tomar a derivada dessa função, cai o n mais 1, cancela, fica n, porque subtrai 1, como eu ensinei para vocês, e a derivada da constante é zero, então constante não varia, portanto, a derivada dessa função, ela é igual a essa função. Portanto, a integral dessa função é essa função, tá certo? Então, essa é a única forma de fazer por adivinhação? Claro que não. Existem métodos muito interessantes para a gente fazer integrais. Só que, no momento, nós vamos usar algumas que são mais tranquilas. Então, essa é uma integral, tá certo? Então, eu recupero a partir daqui qual é a função através desse processo de integração. A integral de uma função desse tipo é uma integral importante, porque aparece muito, né? As potências vão aparecer. Como a integral é uma soma,
é óbvio que você já está vendo que a integral da soma é a soma das integrais. Tá bom? Claro. Então, a integral de G1 de x mais G2 de x, tudo isso dx, é a integral de G1 de x dx mais a integral de G2 de x dx, porque essa é uma propriedade, não é? Das somatórias, então eu posso aplicar também as integrais. Dá para provar isso rigorosamente? Claro. Mas nós não vamos fazer, porque o nosso objetivo é simplesmente introduzir vocês um pouco ao cálculo das integrais para que eu possa utilizar de uma maneira ou de outra, e isso nos nossos cursos, nas nossas aulas de física que virão em seguida, né, nas aulas de física 1. Muito bem, então deixa eu pegar um exemplo prático aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Então eu vou pegar aqui, ó, existe uma função x², e a pergunta é, quem é a integral de g de x dx? Bom, eu acabei de fazer para vocês que essa é a integral de x² dx, que é igual a 1/3, 1 sobre n mais 1, vezes x ao cubo, mais uma constante. Se você tomar a derivada dessa função, você vai ver que dá exatamente x². Agora, quem é essa constante? Aí depende dos limites que você vai utilizar, ou de algumas condições de contorno que são dadas. Qual é o valor da função no ponto zero? Aí você sabe, aí vai. Então falta uma informação, então fica tudo. Por isso que esse tipo de integral, que a gente faz muito, é chamado integral indefinida, para que a gente possa fazer essas contas. Muito bem. Deixa eu então agora imaginar que a gente tem uma função e nós vamos fazer a integral. Da mesma maneira que a derivada tem uma interpretação geométrica, a integral também tem uma interpretação geométrica. Então, se eu imaginar aqui uma função genérica qualquer, aqui é a função g de x e aqui é x. E nós vamos fazer, nós sabemos que a integral está recuperando a função cuja derivada é isso. Mas, quando eu faço a integral, eu já mostrei para vocês que o que eu estou fazendo é somando os valores, tá certo? Então, a integral de um ponto x1 até um ponto x2 de g de x dx, de x1 a x2, essa integral, o que é essa integral? Ela nada mais é do que eu pegar, vocês viram que ela advém de uma somatória, então é como pegar o valor da função g no ponto x1, multiplicar por um dx, que é um elemento pequenininho, aí somar com o outro, somar com o outro, somar com o outro, porque foi assim que a gente construiu a integral. Foi pegando pequenos incrementos e somando, tá certo? Foi assim que a gente fez. Isso aqui nada mais é do que uma soma contínua do valor do g de x num ponto i vezes um pequeno delta x de um xi, aqui no caso é x1, até um x2. Só que o delta é infinitesimal e aí adotou essa notação. Tá certo? Aqui é xi, né? Muito bem, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor da função aqui, pegando um deltazinho pequenininho, isso aqui é o meu delta, multiplicando pelo valor da função, me dá a área desse ponto. Aí eu vou repetir para o próximo. Aí eu vou repetir para o próximo. Aí eu vou repetir para o próximo. E repetir para o próximo. E repetir para o próximo. 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 Então o que você faz? Para cada valor de x que eu estou andando, eu estou multiplicando o delta pelo valor da função e estou somando com o próximo. Você percebe que isso
é como somar todos esses pequenos retângulos, tá certo? De tal maneira que a integral, ela me dá a área sob a curva de x1 a x2. Então, a integral tem também uma interpretação geométrica. Então, quando eu pego e faço, né, eu estou apagando aqui só para reproduzir de novo aqui para você, para ficar bonitinho. Então, eu tinha lá uma função, eu peguei do ponto x1 ao ponto x2, fiz a integral, o valor vai me dar exatamente a área sobre a curva. Então, esse valor aqui é a integral de g de x dx de x1 a x2. Esse é o valor. Então, a integral tem uma interpretação geométrica quando você faz. Então, se eu conheço a função e minha ideia não é mais só calcular o valor da área sobre a curva, eu posso fazer a integral dessa curva entre os dois pontos e isso vai me dar a área. É importante esse tipo de grandeza? Claro que é, porque em muitas grandezas físicas, elas são apresentadas na forma de gráfico. E você tem que tanto calcular a derivada, que nós sabemos que é a tangente, como calcular a integral, que nós sabemos que é a composição de tudo isso num determinado intervalo de coordenadas. Tá certo? Então, semelhantemente à derivada, que tem uma interpretação geométrica, que é a tangente da curva no ponto, a integral entre dois pontos é a área sobre a curva entre aqueles dois pontos. Tá certo? Então, nós temos agora regras pequenas, básicas, sobre a integral, e nós sabemos fazer a interpretação geométrica da integral. Só para terminar aqui a nossa aula, claro que à medida que vão chegando problemas que a gente tem que usar derivada, integral, tudo isso, nós sempre iremos fazer. Na verdade, eu vou falar da interpretação cinemática da integral e da derivada. Cinemática. Tá bom? Muito bem. Veja você. Se eu pegar, existe a posição de um corpo. Existe um corpo que se desloca e eu sou capaz de medir a posição dele como função do tempo. Quando eu tomar a derivada, eu vou estar determinando qual é a taxa de crescimento da posição ou qual é a taxa com que o objeto é capaz de percorrer um determinado caminho. Quanto por unidade de tempo ele consegue correr. Isso é a derivada. Então a derivada, ela na verdade está associada com a velocidade da variação de alguma função. Tá certo? E se eu pegar agora e fizer uma integração da velocidade do corpo, se eu só conheço a velocidade do corpo, é aquela situação que eu falei para vocês, que você está andando dentro do carro, só está olhando o velocímetro. Se você anotar todas as velocidades e souber que está andando em linha reta, ou não, se não estiver andando em linha reta, você vai somando todos os caminhos, você pode saber a distância total percorrida. Tá certo? Então, a integração da velocidade, de alguma maneira, ela vem e consegue me dar a distância percorrida. Aqui eu peguei posição, que é para você ficar familiarizado, porque cinemática lida com velocidades e acelerações, né? Tá certo? Então, isso dá uma interpretação cinemática para as integrais e derivadas que nós vamos utilizar. Mas, na verdade, a derivada, se eu tirar aqui de posição, derivada de qualquer coisa, me dá a velocidade com que aquela coisa muda. Tá certo? Da mesma maneira que a integração da velocidade me
daquela qualquer coisa que você está lidando. Então esse conceito de cinemática não é só para o movimento, mas também pode ser para cinemática de reações químicas ou cinemática de adição de massa, subtração de massa ou qualquer coisa que envolve velocidade e que envolve o total, tá certo? Então essa é uma interpretação cinemática da derivada e da integral e obviamente você já começa a notar o porquê que nós estamos tão interessados em aprender esses cálculos para poder lidar com problemas que normalmente não são aqueles problemas clássicos do movimento, né? De movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e assim por diante. Com esse conceito, ele é tão geral que eu posso lidar com qualquer tipo de movimento, tá certo? E determinar essas grandezas em qualquer instante. Bom, concluindo um pouco essa introdução ao cálculo integral, agora de fato nós vamos começar o nosso curso com como primeiro tópico os movimentos unidimensionais. Até a próxima aula.